bem-vindo ao Café na América, mais um episódio, nosso podcast que vai falar sobre empreendedorismo, sobre imigrantes que aqui nos Estados Unidos se estabeleceram ou estão lutando pelo seu sonho. E hoje eu tenho uma história muito emocionante para contar para vocês, que é com a Renata Dias. A Renata, ela é esteticista, chegou aqui nos Estados Unidos em 2019 e foi à luta. E eu quero que você fale um pouquinho sobre você, Renata. É um prazer estar com você aqui, Andréia, no Café na América. Que título interessante, parabéns por Obrigada. iniciar um projeto desse. A gente sabe que isso ajuda muito as pessoas que estão do outro lado, nos assistindo, escutando histórias, né? E você também é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu talento, seu trabalho. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Um dia eu conheci a Renata no nosso congresso, no CITES, e assim que eu desci do palco, que eu acabei de palestrar, ela veio chorando até a mim e dizia assim: nossa, minha história é muito parecida com a sua, eu passei por tudo isso que você passou. Então, quando a gente conta a nossa história, a intenção é essa, de que o outro se veja nas nossas dificuldades, mas principalmente de como a gente sobressaiu sobre essas dificuldades. Com certeza. É a resiliência de estar numa situação que não é a desejada, que está muito difícil, mas que a gente consegue chegar lá, porque o outro também conseguiu. Com certeza. E eu fiquei muito emocionada com as lágrimas dela. E hoje, 3 anos depois, ela está aqui para contar a história dela de vitória. Aquelas lágrimas secaram, né? Com certeza. Eu cheguei aqui em 2019 com $75 no bolso e um sonho, como todo imigrante que chega nesse país. A gente já chega com um sonho, porque alguém deu certo, então a gente se inspira nessas pessoas, né? E eu sempre falo para o imigrante que está chegando agora que tudo tem o seu tempo, que não adianta você tentar passar por cima de ninguém, você tentar estragar a vida de alguém para que você consiga realizar o seu sonho, porque você não vai conseguir prosperar nesse país fazendo coisa errada, né? Esse país, as leis acontecem, a gente sabe, e a gente tem que pisar firme, porque no nosso país a gente sempre consegue, né? Tem um jeitinho, tem alguém que nos conhece, e aqui não. Aqui se torna um pouco mais difícil pelo idioma, pela a vida como as pessoas levam, né? E o americano em si, ele ama pessoas que chegam determinadas a fazer com que aconteça, porque, enfim, esse país é um país de imigrante, né? Eu sempre falo que o sonho americano, ele existe, porém, ele vem com muitas dores que nem todo imigrante está preparado para passar. Então, quando eu cheguei em 2019, com pouco dinheiro e com muita dificuldade, porque logo em seguida começou uma pandemia muito grande, então eu achei que não iria conseguir. Eu iniciei como todo mundo inicia aqui na faxina, né? Trabalhando também nos bares, só que eu não nasci muito pro bar. Então, eu fiquei mais na faxina. Depois de um ano, eu comecei a estudar estética e aí fui conhecendo todos vocês, uma infinidade de pessoas maravilhosas. E isso faz com que a gente, André, se sinta que tem uma possibilidade. Porque o medo, né? O medo, ele existe, ele é muito forte, mas o medo, ele te trava. Ele não consegue te posicionar para um novo momento, né? Verdade. E quando você chegou aqui, que você se viu na faxina, Sim. você acreditou naquela frase que todo mundo diz, que a faxina daqui não é igual a do Brasil, que aqui é só passar paninho? Nossa, eu acreditei nisso e eu caí literalmente do cavalo, porque é pior, porque a gente limpa mais casas, né? Aí muito produto que eu não sabia o que eu estava usando, inclusive eu passei, foi Clorox num lugar que não podia passar e deu o maior problema, porque eu não conhecia, eu também não falava inglês. E as pessoas que contratam, nem sempre, elas estão ali, hoje eu entendo muito isso, que elas estão vivendo a fase delas e elas já estão em outro momento e é cada um tentando sobreviver. A verdade é essa. Então, ninguém para ajudar o outro. Ninguém para ter um olhar que você, nossa, eu vou parar aqui, cara, e vou ajudar ela porque ela não tá sabendo. Não, as pessoas ficam rindo. Verdade. Então, você se sente, fora você já tá em um outro país, com uma outra cultura, um outro idioma, você ainda precisa ter cuidado com pessoas que vão ali puxar o seu tapete, porque tem muita puxada de tapete aqui. Muita. Às vezes a pessoa se aproxima de você, você acha que é uma boa pessoa, pelo que você está conseguindo enxergar, só que ali a pessoa está usando uma máscara, né? E tanto na faxina quanto na estética, a gente passa por
por muitos constrangimentos. Muitas decepções, né? Muito, porque você ali, às vezes você tá com o coração ali que você quer se doar, que você quer aprender, mas o outro não tá te enxergando assim, né? Às vezes o outro nem quer te ensinar tudo para que você não vire um concorrente dele. Exatamente, tem muito isso também. Então, quando eu cheguei, eu senti muito essa dificuldade, sabe? Na minha época, quando as pessoas chegavam aqui, a gente, como a minha avó dizia, a gente trabalhava como um burro. Assim, não conseguia enxergar para os lados. O que era passado para a gente, que a gente só podia fazer trabalho de faxina, construção ou bar. Então, você não tinha outra opção. Sim. Você não poderia ter uma profissão. Sim. E depois de muitos anos na faxina, lá em New Jersey, eu resolvi estudar massagem. Eu queria algo diferente para mim. Sim. Quando que essa chavinha virou para você? Quando que você sentiu que você queria estudar algo, que você queria mudar a sua trajetória também? Quando eu tive um dia que teve uma tempestade de neve muito grande, eu venho do Ceará, então o Ceará é muito quente, eu nunca passei frio e estava numa temperatura de menos 20 graus. E o carro deu um problema, alguém vinha atrás de mim, bateu no meu carro e o carro deu perca total. Eu não sei como, só Deus, né? Porque se não fosse Deus na nossa vida, a gente não conseguiria. Então, nesse dia, eu comecei a chorar muito. Eu não tinha inglês. E o policial chegou e falando, querendo que eu saísse de dentro do carro. E eu não estava entendendo e eu estava com medo, porque era muito frio. Aí, nesse dia, eu vi que a faxina não era para mim, que eu tinha que dar o próximo passo para chegar no próximo nível. E isso é dolorido, porque muitas vezes, Andréia, você já está ali acostumado a ganhar aquele dinheiro, é um dinheiro bom, né? A gente sabe que a faxina, ela me trouxe muito dinheiro, claro, mas muitas dores também, muita dificuldade, porque não é uma coisinha fácil de fazer, né? Você fica ali o dia todo fazendo aquilo dali, repetidas vezes a mesma coisa, então você vai ficar bom. Né? Verdade. E aí, nesse dia, eu sofri muito. Eu fiquei, assim, sem saber como era que eu iria voltar para casa. O policial tentando me ajudar e eu não entendi. Eu achei que ele estava me levando presa. Ele me colocou na da viatura e fechou. Quando ele me fechou lá, que eu não conseguia abrir, ele me deixou sozinha, que era o tempo para colocar o carro no outro carro. Para você não passar frio. Para eu não passar frio, porque eu não podia ficar ali, mas eu não estava entendendo isso. O medo foi tão grande que eu fiquei achando que o cara estava me levando presa. E aí eu comecei a chorar dentro do carro e eu descobri que eu tinha um pânico de ficar em lugar fechado. Eu passei muito mal e foi uma situação muito difícil. Naquele dia eu prometi para mim que eu iria estudar, que eu iria me preparar e que o medo não ia me vencer. Então eu comecei a ver outras possibilidades que eu poderia ter. Né? Então, na época, eu era formada no Brasil em biologia, eu fui transferir para fazer o NUSS, para completar, porque as pessoas aqui, elas falam assim, você chegou ontem, já quer sentar na janela? Mas a dedicação de cada um é diferente. Verdade. Né? Se você se dedica, você vai conquistar. E como as pessoas também falam, e o seu diploma do Brasil não vale aqui. Ele vale. Vale. Entendeu? Vale. Então, agora eu tô validando agora como nurse, então vem aí novos projetos e a gente vai conquistando. Então, essa foi a virada de chave para mim, quando eu me senti numa situação bloqueada, presa, sem ter outros movimentos, eu vi que não queria mais aquilo para mim, tá no meio do tempo, o tempo todo lutando para conseguir uma casa, lutando para sair de um lugar apressado e chegar em outro lugar. Eu vi que eu queria ter algo que eu pudesse somar mais na vida do outro. E a estética tem muito isso, porque a gente trabalha muito com a autoestima do outro, com o toque, né? Então, isso era o que estava faltando. Eu acredito até que todo o propósito de tudo que aconteceu era para eu finalizar na estética. Porque hoje eu me dedico e não me vejo mais fazendo outra coisa, sabe? E quando você externou isso, essa vontade de estudar, de buscar novos caminhos, você teve alguém que falou para você que não era certo, que você ia dar errado, que muitas. você estava sonhando? Muitas, a maioria das pessoas, porque às vezes quando você está sonhando muito grande e a outra pessoa não tem esse sonho, então ela não consegue enxergar que você é capaz, que você vai conseguir, então isso não está no coração do outro e a gente precisa ter muita humildade para entender que o outro ele só oferece aquilo que ele está transbordando. Então, se eu transbordo amor, consequentemente eu vou te amar, eu vou conseguir enxergar o que você está me falando. Mas se eu tô ali, eu só tô sentindo raiva,
eu não tô gostando de viver nos Estados Unidos, nada tá dando certo na minha vida, eu vou ter raiva de você que quer prosperar E aqui. geralmente quem fala isso, não é que a pessoa quer ter mal. Não, Às vezes a pessoa é próxima, às vezes ela não quer que você sofra, ela não quer que você se decepcione. sim, Então ela tenta te alertar. uhum, Algumas são por inveja, outras sim, não. Às vezes as pessoas mais próximas são pessoas que estão preocupadas com a sua decepção. sim, com certeza. Então ela acaba te dando palavras, te dando conselhos para que você retraia, que você não prossiga no seu sonho. Sim, E é nessa hora que eu acho que é o fundamental, você saber o que você quer, saber o que você veio. sim, E de onde você veio e aonde você quer chegar, qual é o seu propósito aqui nesse país? dificuldades vai existir hoje você pequena, vai existir amanhã você grande, Sim. dificuldades vão existir. Porque imigrar é isso, empreender também é isso. É, dói muito, Dói né? muito. Tem um ditado que os antigos aqui dos Estados Unidos, os brasileiros principalmente, falam assim: a América não é para todos. Não. Porque às vezes o tamanho do seu sonho é muito maior que o do outro, mas o do outro é tão importante quanto. Claro, porque a gente Então- não pode se colocar nunca numa situação que você se sinta que é melhor do que o outro. Porque eu acho que o grande problema das pessoas hoje em dia, tanto para quem está na faxina, para quem está empreendendo em outra coisa, eu não sou melhor do que ninguém. Porém, se eu tenho uma determinação e eu sei onde eu quero chegar e eu sei de onde eu venho, quais são as minhas raízes, o que me trouxe até aqui, o tamanho do meu coração, o tamanho do Deus que eu enxergo, porque muitas vezes a pessoa tá ali, mas ela não acredita em Deus, ela não vai, então tudo para ela acha que a outra pessoa, o outro não vai conseguir. Então aquilo que eu tô me dedicando e que eu vou fazer com excelência não tem como dar errado. Não E tem. nessa trajetória sua, teve algum momento que você falou: o que que eu estou fazendo aqui? Teve vários momentos, Andréia, porque eu tenho 2 filhos gêmeos, né, de 18 anos agora, e quando eu vim para os Estados Unidos, eu deixei os meus filhos no Brasil. E quando eu conheci hoje, que é meu marido, no nosso primeiro encontro, ele olhou para mim e falou: "Eu não acredito que você é uma pessoa boa". Porque não importa o tanto de dinheiro, eu até me emociono quando eu vou falar nisso. Não importa o tanto de dinheiro que você vai conquistar nesse país, se você perder um dos seus filhos, nada vai valer a pena. E aí foi quando eu vi que a minha fé estava pequena, que eu precisava me movimentar e mudar o meu foco, sabe? Porque é muito difícil você vir para o país e você deixar quem você ama de verdade. Então, um dos meus filhos pegou depressão, foi um momento muito difícil. E eu percebi que não adiantava eu ficar aqui e tentar realizar o meu sonho se as pessoas mais importantes da minha vida estavam ficando para trás. E não é fácil você vir com o filho para cá. Se você não está com o emprego certo, se você não tem aonde ficar, eu morava em quarto alugado. Então foi muito difícil a minha história aqui, porque eu não estava com os meus filhos, entendeu? Então, a partir desse momento, a chave ela virou por uma fala de uma outra pessoa que já no primeiro encontro me viu como a mulher dele, entendeu? Então ele falou: "Renata, não adianta. Você está correndo contra o tempo. Não adianta, você não vai conquistar". E é tanto que quando os meus filhos chegaram, no primeiro mês que eles chegaram, eu já mudei para fazer o curso de estética, né? Para ir procurar fazer a licença, de fazer tudo direitinho, de caminhar certo nesse país. Então as coisas começaram a acontecer, porque aí a minha família estava completa. Sim, foi nessa parte da história que eu conheci a Renata, que ela se emocionou muito, porque a minha história é muito parecida com a dela. Sim. Eu sei esse lugar que ela está, porque eu também estive. Eu vim para cá sozinha, deixei 2 filhos no Brasil, e depois de algum tempo que eu consegui trazer. Sim. Então, eu sei a dor que ela sentiu, quantos natais passou sozinha, Uhum. mas é isso que você, a nossa intenção do nosso canal, para falar sobre a imigração, da forma que a gente vive aqui, que às vezes a pessoa pensa, ela foi para os Estados Unidos, deixou o filho para trás e está lá, divertindo. Sim. Não, você veio lutar pelo futuro do teu filho. Claro, e as Ficou um pessoas tempo julgam longe, muito, julgam né? muito. Às vezes você faz coisas porque você não tem outra opção. Você Sim. tem que fazer aquilo. Tem que fazer. No seu caso foi isso, no meu caso também foi. Eu tive motivos que eu tive que vir na frente. Sim. Então, e as pessoas já julgam, deixou o filho para trás e tá lá nos Estados Unidos divertindo, Sim. vivendo a vida de rico. Não, a gente estava aqui ralando dia Muito, e noite muito. para realizar o sonho de um dia poder trazer os filhos para Com cá. certeza. Então, esse canal é para isso, para você, imigrante, que está aí
se julgando, sofrendo, deixou o familiar para trás, lutando por um futuro para eles, não perca tempo, não perca o seu foco. Lute pelo que você veio buscar, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus familiares, por todo mundo. Luta por eles, mas não se distraia. Foque no que você veio fazer. Foi o que ela fez, foi o que eu fiz. Sim. A gente conseguiu reverter esse jogo. Graças a Deus, A né? gente Porque foi Deus, fazer ele é um incrível. trabalho que não era o que a gente amava fazer, mas a gente fazia com excelência, porque é o que Sim. trazia o ganha-pão para nós e Claro. para nossa família. Claro, porque não adianta a gente ser hipócrita e dizer assim, ai, você vai chegar aqui e você vai fazer o que você fazia no Brasil, porque se você não vem com um bom dinheiro para se manter aqui, você não vai conseguir. Porque não é assim. Não funciona assim. As pessoas se iludem muito, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que estão na internet e mostram uma vida que não existe. E é por isso que tanta gente tem se suicidado, que tanta gente tem. Porque a gente tem que ter muita responsabilidade com a vida do outro. Não é simplesmente eu contar alguma coisa e eu não ser verdadeira naquilo que eu conto. Porque o outro que está ali do outro lado, que está sonhando em viver nos Estados Unidos, ele cria uma coisa na mente dele que não é verdade. Entendeu? Então é preciso que a gente fale como as coisas acontecem, porque alguém que está aqui me ouvindo, que está te ouvindo, vai entender, nossa, então não é tão fácil como as pessoas falam. É muito difícil. Não é impossível, porque eu consegui, você conseguiu. Tem um leque de possibilidades, mas a gente não pode ser irresponsável. A gente não pode ser leviano com a vida do outro, porque a vida do outro importa. E depois de tudo isso, você trouxe seus filhos, você passou essa etapa mais difícil. Qual a dificuldade de empreender na área da estética? A dificuldade é que eu acho que tem muita prostituição na estética, né? Às vezes, quando a gente fala prostituição, a pessoa só entende por outro lado. Mas não, quando eu coloco o meu preço muito abaixo do mercado para disputar com uma outra pessoa, eu não estou baixando o preço da outra pessoa, mas eu estou me prostituindo. Então, eu acho que tem muito essa coisa de achar assim, nossa, mas fulano não pode crescer. Porque eu já trabalhei em alguma clínica de estética, então hoje eu não posso colocar a minha. Todo mundo pode tudo. Vai depender do que você quer, do que você veio buscar. Então, essa é a dificuldade de empreender hoje na estética, né? Mas graças a Deus, assim, que as coisas estão acontecendo. Eu consegui inaugurar a minha clínica, foi um momento, assim, muito especial para mim, porque foi tudo muito conquistado, com muito sacrifício, com muito esforço. Então, eu valorizei cada pessoa que estava lá, cada pessoa que me mandou uma mensagem. Eu fiquei tão feliz com as pessoas da minha cidade, do interior do estado do Ceará, todo mundo repostando, fazendo uma matéria. A cidade entrou em festa, eu vi. A cidade entrou em festa, então isso é tão bom, porque você representa, né, a minoria. Claro, e assim, as pessoas imaginam assim, nossa, Rê, eu admiro você como mulher, como pessoa, e a gente vai conhecendo também tantas outras pessoas e você vai podendo contribuir de uma forma ou de outra na vida de outras pessoas, e isso é tão importante, você saber que você está conquistando algo que tem outras pessoas ali te parabenizando, porque a gente sabe que notícia ruim corre rápido. Né? Se fosse talvez uma coisa, nem todo mundo iria postar. Mas eu fiquei tão feliz de saber que ainda existem tantas pessoas boas e que torcem pelo nosso sucesso, que torcem de verdade. São pessoas simples, que não têm noção do que é viver em outro país, mas que me viu chegar aqui. Quando eu cheguei, eu postei também, eu postava o meu dia a dia, né? Então, aí hoje elas conseguem acompanhar o tanto que eu evoluí como pessoa. Sabe, é uma evolução muito grande. E prosperar é isso, é quando você entende, porque assim, o dinheiro ele é uma consequência de tudo aquilo que você faz, né? Se você coloca o dinheiro na frente, dificilmente você vai conseguir conquistar aquilo que você quer. Mas se você está prosperando e você está ajudando outras pessoas a prosperar junto com você, é isso, é sobre isso. Deus, ele vê muito o que tem dentro do teu coração. Fazer a diferença na vida do outro fazer também, a diferença, né? Na vida do outro. E me conta como que foi o prefeito da cidade de Newark, ele comparecer na inauguração da sua clínica, um prefeito americano que apoia os imigrantes. Sim, foi um momento muito feliz por tudo que a gente está vivendo, né? O Barack agora é candidato a governador, tem grandes possibilidades. Então, eu fiquei muito emocionada de ele chegar. Eu acreditava que ele nem ia poder ir, porque de tantos eventos que ele está indo, ele chegou já na metade do evento e eu fiquei muito emocionada com as palavras dele, de dizer
Parabéns pelo novo empreendimento, ele achou o negócio grande. Obrigada por abrir um negócio dentro de um lugar que ajuda os imigrantes, né? Que é Newark, que é uma cidade santuário. Foi a primeira cidade que eu coloquei o meu pé. Então hoje Eu também. Pois é, hoje eu moro na Pensilvânia, meu marido é americano, a gente mora lá e eu trabalho em Newark. Por isso também, por ter esse agradecimento de ter começado lá. E eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz e grata por ele poder perceber que a gente, como imigrante, a gente quer crescer nesse país, a gente quer trabalhar correto, com todas as licenças, com tudo bonitinho. Porque nesse período, eu já fui denunciada 2 vezes. Sabe? E isso é muito difícil, porque quem denuncia a gente são os próprios nossos irmãos brasileiros. Então, isso é muito complicado, porque dificilmente um americano vai perder o tempo dele para procurar se você está todo dentro da lei. E graças a Deus, eu tinha tirado todas as minhas licenças. O outro lugar que eu trabalhava estava tudo direitinho, nada aconteceu. Mas tem essa parte ruim, né? Que as pessoas estão ali, estão vendo que você está tentando e elas querem te parar de alguma forma. Tentar parar a concorrência de uma forma desleal. Desleal. Isso é muito difícil. Mas a gente está aí, né? Firme e forte. Foi muito bonito o evento, foi lindo. Mas agora, com a clínica inaugurada, você também continua estudando, né? Continuo estudando. E quais são os próximos projetos? Os próximos projetos, né? Agora eu estou validando a licença de nurse aqui. Eu quero muito abrir um med spa, né? Trabalhar com harmonização facial. Eu estou indo no Brasil em junho. Já estou me preparando para fazer um curso com os melhores médicos brasileiros, porque para mim a estética brasileira vai ganhar. Ainda é o número 1. Sim. Então, eu tô muito feliz, eu sou muito estudiosa, eu tô o tempo todo buscando, né? E os meus pacientes ficam tão felizes, porque hoje eu tenho 30% de paciente americano e o restante brasileiro, né? Então, o brasileiro ainda é o maior. E o brasileiro, ele busca o brasileiro, né? Tem as coisas ruins, mas também tem as coisas boas. Verdade. Então, eu tô muito feliz, grata. Porque o brasileiro, ele é mais perfeccionista. Ele gosta sempre de entregar um pouquinho a mais. Sim. Então, seja em qualquer área, seja na faxina, na construção, em qualquer área, o brasileiro vai sobressair pela dedicação que ele tem ao trabalho. É verdade. E vamos falar um pouco sobre funcionários. Como que você pretende administrar isso? Isso é uma coisa, assim, que para mim vai ser um pouco mais tranquilo, porque 18 anos eu trabalhei no Congresso Nacional, trabalhei com pessoas, eu tenho um mestrado em políticas públicas no Brasil, então eu sempre lidei com pessoas, né? Eu fui secretária de educação por 3 mandatos, então eu já trabalhava com um número muito grande de pessoas, né? Professores, merendeiros, serviços gerais, coordenadores, diretores pedagógicos, então eu já tenho essa vivência de trabalhar com pessoas. E eu sempre me coloco assim, de não como um chefe, né, mas como um líder, de estar ali, de entender o coração do outro, de entender o que está acontecendo, de não ser boba, mas também de saber me posicionar. Então, eu acredito que isso não será um problema, até porque quando eu vejo que alguém está tentando puxar o meu tapete, eu já converso e peço para sair. Não tem 2 conversas, não tem conversa nas costas, é um negócio muito posicionado, porque aí todo mundo sabendo o que quer. O que a empresa vai oferecer, não tem como dar errado. As pessoas têm muito problemas aqui justamente com isso, porque você contrata um funcionário e aí, em pouco tempo essa pessoa sai da tua empresa. Sim, aprende o que você tinha. E você não tem medo de deixar de ensinar com medo de ser traída? Não, porque cada um só oferece aquilo que tem. Se eu estou dando o meu melhor, eu estou ensinando alguém, eu estou ajudando aquela pessoa a crescer dentro do negócio de todo mundo, porque não é só meu, ninguém cresce sozinho, né, André? Verdade. A gente não consegue, por melhor que eu e você seja, a gente não consegue trabalhar sozinha. Então, eu tenho muito isso na minha mente, que tipo assim, eu estou dando o meu melhor. Se a pessoa, o melhor que ela pode fazer é me trair, aprender o que eu estou ensinando para ela, para depois ela ir ou para outro lugar, ou ensinar outra pessoa a fazer o que eu faço, é o que ela, é sobre ela. Não sobre mim. Porque, na minha opinião, assim, ninguém tem que trabalhar para você o resto da vida. Claro que todo mundo tem direito ao sol, todo mundo tem direito de empreender. Claro. Mas quando há honestidade, né? Na Com forma certeza. De iniciar e de se encerrar. Sim, eu acho que a gente não pode fechar portas nesse país, né? Então, se a pessoa está precisando trabalhar com você ou está precisando trabalhar comigo e ela é honesta, no dia que ela sair, ela vai sair e vai ficar tudo bem. E você vai até torcer por ela.
Agora, quando a pessoa é desonesta, não adianta. Isso não ninguém ensina para o outro. Ou a pessoa é, ou ela não é. É igual a gratidão. Se a pessoa ela não é grata, dificilmente ela vai conseguir prosperar em qualquer coisa, porque ela não tem gratidão. Então, nada tá bom, nada tá perfeito, nada tá agradável. E como foi a adaptação dos seus filhos aqui nos Estados Unidos? Nossa, foi muito difícil. Andréia, eles foram para a escola americana, eles caíam no meio da sala, choravam. Mãe, eu não vou conseguir aprender a falar inglês. Mãe, as pessoas estão falando, eu não sei o que é que elas estão falando. A senhora não tem noção, esse é o seu sonho, não é o nosso. Eles falavam chorando. E eu falava, você é meu filho, você vai aprender. E não tem choro, levanta daí e vai para a escola. E aí eles iam, ficavam assim com medo, com 3... Meu esposo é americano, né? Então ele começou, na minha casa nunca ninguém assistiu televisão brasileira. Não por eu não gostar da televisão brasileira, mas porque naquele momento eu precisava que os meus filhos enfrentassem isso junto comigo. Então era todo mundo falando inglês. Então, com 3 meses, no finalzinho do ano, eles entraram em agosto, setembro na escola. No finalzinho do ano, em dezembro, os dois estavam falando inglês. E eles são gêmeos, então um ficava ajudando o outro, um ficava do ladinho do outro. Hoje tem um fazendo odontologia na Universidade Americana, o outro está fazendo business, cada um está estudando num lugar diferente. E esse, para mim, é o meu maior sucesso, que está dentro da minha casa. Tudo que eu lutei, tudo que eu busquei, tudo que eu fiz, assim, nada foi em vão. Então, para mim, o maior sucesso da minha vida hoje não é ter uma clínica, é muito importante, é a realização do meu sonho, mas o maior sucesso na minha vida hoje é ver os meus filhos prosperando nesse país, vivendo a cultura americana, vivendo tudo isso, sem esquecer de onde eles vieram, com muita humildade, com muita honestidade, sabe? E o que a Renata hoje, empresária, empreendedora, residente, legalizada, Graças hoje diria para aquela Renata que trabalhava na faxina, que chegou com $75 no bolso sozinha? Que bom que você não desistiu, porque desistir para mim não era uma opção. Eu não tinha a possibilidade de voltar, de olhar para trás. Eu tinha que olhar para frente, eu não podia errar. Eu tinha que seguir. Então eu diria para ela, parabéns por você não ter parado, por você não ter desistido de você mesma, enquanto ninguém acreditavam, porque quando a gente vai para outro país, o que os familiares da gente muitas vezes pensam é só coisas ruins sobre nós, né? E a gente passa por tanta coisa aqui, por tanta dificuldade, que a nossa família no Brasil, ela não tem noção, porque a gente não conta tudo. Ninguém conta tudo o tempo todo. Então, a gente evita estar falando sobre algumas coisas, mas a gente passa muita coisa difícil aqui nesse país, né? Então, eu diria para ela, parabéns e que bom que você não desistiu de você. Obrigado, Renata, pela sua história. É um prazer ter você aqui. Muito Veio de New Jersey, aqui na Flórida, participar do nosso canal. E eu quero dizer para você, a Renata, ela viu a minha história, outras estão vendo a história da Renata. Você que chegou aqui, você que está passando por um momento difícil, você que está começando uma carreira, que quer sair do que você faz por não ter opção, não é o que você ama fazer, você também pode fazer o que você ama, você pode fazer com excelência. Basta você foca no seu sonho e vai atrás. Porque eu consegui, Renata conseguiu, você também vai conseguir. É isso. Eu quem agradeço, André. Muito obrigada. Eu não poderia deixar de vir, porque eu admiro a sua história. Eu amo tudo que você faz, que você posta. Acredite que você muda muitos olhares e muitos pensamentos com aquilo que você fala, com o que você está fazendo hoje. É muito importante para o imigrante ter histórias para ele ver que é possível, né? O impossível só está na nossa mente. O medo, ele está na nossa mente. Ele nos paralisa. Então, parabéns. O Café na América já é um sucesso. Muito obrigada. Obrigado. E você, curte aí nosso episódio, dá um like e nos sigam.